outra coisa. Se
Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Irmãos, aí no seu lar, aí ansiosos para ouvir a palavra de Deus, ansiosos para adorar a Deus na igreja. Sabemos que os irmãos estão com o coração ardendo em seus lares, mas eu te convido nesta noite, juntamente conosco, entoar um culto de adoração ao nosso Deus. A vontade é imensa de estar na igreja. Confesso para os irmãos que temos orado por cada rostinho dos irmãos, por cada irmão desta congregação, e temos sentido uma imensa saudade dos irmãos. Mas eu creio que logo Deus estará trazendo de volta os nossos cultos, a nossa adoração, os louvores, e aquele culto maravilhoso que sempre nós ofertamos ao nosso Deus. Convido aos irmãos para orarmos nesta hora. Convido os irmãos para orarmos nesta hora. Você que está aí na sua casa, no seu lar, ore a Deus, apresenta a Ele a sua gratidão, apresenta a Ele a sua necessidade. Embora você está no seu lar, mas sinta Deus e sinta o Espírito Santo aí no seu lar. Glória a Deus. Logo após esta oração, nós estaremos ouvindo um louvor pela nossa irmã Maísa e também uma palavra e uma oração pelo diácono irmão João Gomes. Querido Deus, amado Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nós elevamos a Ti, ó Deus, esta oração. Uma oração, ó Deus, de gratidão a Ti, Senhor. Gratidão pela vida, gratidão, Senhor, pela casa, pela família, gratidão pela saúde que desfrutamos, meu Deus. Gratidão, ó Deus, pela Tua igreja que está neste momento, Senhor, juntamente conosco, com o mesmo propósito, Senhor, de Te adorar, Te louvar, apresentar a Ti, Senhor, um culto, Senhor, puro, um culto sincero, um culto de adoração ao Teu nome, porque o Senhor é digno, Senhor, de toda adoração e de toda glória. Senhor, meu Deus, neste momento, está os irmãos, Senhor, meu Pai, apresentando a Ti as suas necessidades, Senhor, as suas dificuldades, Senhor, também a sua gratidão por tudo que tem passado, Senhor, por esse momento difícil que passamos, mas somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor é um Deus que não deixa a sua igreja, o Senhor é um Deus, ó Pai, que dá-nos força, Senhor, todos os dias quando nos levantamos, porque temos, Senhor, uma esperança, temos, Senhor, um propósito, Pai, neste mundo. Não é as coisas materiais, não é as coisas deste mundo, mas a nosso objetivo, a nossa esperança, Pai, é uma eternidade contigo. Senhor, meu Deus, nesta noite, neste domingo, aonde estamos, Pai, com o coração ardendo para Te adorar, para Te louvar e sentir a presença do Teu Espírito Santo, temos a convicção e a certeza que o Senhor está com cada um nesta noite, recebendo a sua adoração, o seu louvor lá na sua casa. Pai querido, fica conosco esse instante, queremos ofertar a Ti este culto, os louvores, Senhor, que vamos cantar aqui, Pai, que é para a honra e a glória do Seu nome. Senhor, a palavra, Senhor, que está ardendo no coração do pastor Flávio, que vai nos trazer nesta noite, Senhor, que venha de encontro, ó Deus, a nossas necessidades, que venha de encontro, Senhor, aquilo que precisamos nesse dia ouvir, um alimento espiritual para a nossa alma, Senhor, num tempo de angústia, num tempo de aflição, num tempo de medo, mas a Tua palavra nos sustenta, Senhor, a Sua palavra nos fortalece. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, sinta Jesus e o Espírito Santo aí na sua vida. A irmã louvando a Deus juntamente com os irmãos. Você que está na sua casa, abre o seu coração, cante também, adore ao Senhor com toda a sua alma, com todas as suas forças. Glória a Deus.
Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. E diz: meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Deus ainda realiza sonhos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não deixe de sonhar, ainda que a luta é grande, o medo tem invadido o seu coração, o desespero, mas não deixe de sonhar, não deixe de ter esperança, porque o dono do nosso sonho é Cristo. Glória a Deus. Diácono irmão João, por favor, estará fazendo uma leitura bíblica e também uma oração com todos. Aleluia. Os irmãos que precisam de oração, necessitam de oração, mande aí o seu nome pelo WhatsApp, que no final o pastor estará orando por todos, especificamente por seu pedido. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você que está aí na sua casa, pronto para adorar a Deus, já ouviu esse louvor lindo, falando para a gente voltar a sonhar, sabendo que a gente está passando
por uma das guerras mais perigosas da história, né? Estamos passando por um problema que a gente jamais pensaria em passar por isso, mas como Jesus, ele assegurou o seu povo, assegurou a sua igreja e todos aqueles que nele creem e confiam, que nós passaremos por todo tipo de problemas, angústias, aflições, mas nós passaremos ileso para a glória do nosso Deus. E você que está em casa, eu quero te convidar, através da Bíblia de Deus, da Palavra de Deus, abra a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, o versículo de número 3. Nós vamos ler aqui alguns versículos da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e os versículos seguintes. Você que tem a sua Bíblia em casa, que veio adorar a Deus através dessa live, abra a sua Bíblia e adore a Deus e ouça o que Deus tem para você neste domingo, nesta noite abençoada. Diz assim o texto da palavra do Senhor, capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Vamos repetir mais uma vez o versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que o versículo de número 9 do capítulo 20, meus irmãos, ele é muito forte, porque Josafá, ele está diante de Deus, o povo está já em jejum, pronto para batalhar contra o inimigo. Nós sabemos que o nosso inimigo, ele é o inimigo jamais visto na história, mas nós vamos orar no nome de Jesus, para você que está em casa, para você que está nessa live, através do Face,
Eu não sei aonde que você está, mas através deste culto, se você parar esses minutos para adorar a Deus, enquanto nós estivermos aqui, Deus ele vai entrar com providência na sua vida, na sua casa. Aquela angústia, aquela aflição, o medo, a opressão vai ter que bater em retirada, porque o sangue de Jesus, ele é acima de todas as coisas. Oramos no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, mais uma vez, nós se colocamos aqui, meu Deus, na Tua presença nessa noite, neste dia, neste tempo em que nós estamos passando por uma luta jamais vista pela humanidade, mas através da Tua palavra, meu Deus, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos que através do Teu sangue, nós somos mais do que vencedores. Meu Deus, entra nessa casa, entra na vida desta pessoa que está nessa live, que está assistindo essa live. Meu Deus, entra com providência. Meu Deus, tira o medo, tira a opressão, tira a depressão, tira o medo desse vírus no nome de Jesus, e que a glória do Espírito Santo possa trazer alívio para essa alma, possa trazer graça, ânimo, força para a vida desta pessoa que está nessa live. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos, nós clamamos nessa noite, e que o Senhor possa atentar para o nosso clamor, para o nosso jejum, para a palavra que vai ser pregada aqui nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos e te clamamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está aí contigo, está aí aqui conosco também. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um louvor pelo irmão Lucas, estará louvando a Deus, e na sequência já estaremos ouvindo aí a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento. Eu quero dizer para você que o momento no qual nós estamos vivendo é um momento difícil, mas eu também quero dizer que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle e Ele vai nos ajudar. Não podemos aceitar, não podemos abaixar a cabeça para um vírus, sabendo que o nosso Deus é tão grande. Nós não podemos deixar um vírus ser mais importante que o nosso Deus. Comece a orar, a pedir, a clamar ao Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu quero estar na Tua casa, Senhor. Eu não aceito ficar em casa, meu Pai, enquanto os irmãos se adoram no templo, ó Pai. Fala isso para o Senhor. Uma coisa eu digo para vocês, irmãos. A partir de hoje, o Senhor vai mudar essa história. Crê somente e não aceite isso. Vamos adorar o Senhor.
Deus. Eu vim pra mudar o rumo de tua história. Saia deste vale e sinta a minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para esse problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei meu anjo para te guardar. Tome essa espada e enfrente o inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Cante um hino novo que eu te dou agora. Declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor. Com muito amor. Com muito amor. Estou aqui, eu te entendo. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor Flávio, por favor. A todos a paz do Senhor Jesus, você de casa, você na igreja, você que nos acompanha, onde quer que você esteja, com certeza Deus irá falar com você, já está falando através dos louvores, já falou através da leitura da santa e poderosa palavra do nosso Deus, e continuará falando através da ministração dessa palavra que é poderosa. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 18 a seguir. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 18 a seguir. Nós estamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, do Jardim Olímpico, Campo de Londrina, a qual nós temos o nosso presidente, pastor Elias Moraes. E hoje, nós nesse culto online, nós vamos trazer uma palavra que está registrada no livro de Joel, capítulo 2, verso 18 a seguir, que diz assim: Então, o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá a seu povo: Eis que eu envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vós não entregareis mais ao opródio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente o mar do oriente, e a sua retaguarda o mar do ocidente, e subirá o mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozijai-vos, alegrai-vos, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filho de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras encherão de trigo, e os lagartos transbordarão de mosto e de óleo. E restituieis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pela oruga. E o meu grande exército que enviei contra vós, comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e meu povo não será mais envergonhado para sempre. Amém? Nós vemos aqui uma
uma leitura a qual o profeta Joel, podemos dizer assim, o profeta do avivamento, o profeta que pregou e anunciou que viria tempos do derramamento do Espírito Santo em abundância, e assim se cumpriu no dia de Pentecostes através da mensagem que Pedro trouxe. Mas aqui nós vemos um profeta que chama também o seu povo a buscar a Deus, para que Deus possa restituir tudo o que havia perdido. Não é por acaso, talvez você pode pensar, mas que tempo ele profetizou, que tempo ele estava profetizando. Eu quero dizer para você que o tempo a qual o profeta Joel estava passando era tempos difíceis, tempo onde não havia alimentação, onde não havia mais um regozijo no povo de Deus, onde esse povo a qual estava representando Deus na terra, não tinha mais condições nem de cultuar ao Senhor. Ele vivia envergonhado por não havia mantimento, não havia alegria, não havia animais propriamente saudáveis, não havia fruta, não havia mais nada. Estava envergonhado e sem condições, sem mantimento, sem cereais, e um povo amedrontado e sem medo. Israel, ou propriamente Judá, havia sido devastada, já não havia mais condições. E nós vemos aqui que não é um inimigo comum. Por muitas vezes Israel foi saqueada, algumas vezes pelos filisteus, os amorreus e tantos eus que houve na vida, na história de Israel e principalmente em Judá. Mas agora é um inimigo que não se poderia derrotar, não havia estratégia bélica, não havia uma estratégia de guerra para poder enfrentar esse inimigo a qual Israel estava passando. Eles dependiam de alimento, dependiam da sobrevivência, e parecia que tudo ia se acabar, parecia que não tinha solução para eles, porque quando é um inimigo que você está vendo, a qual você pode combater, você pode lutar, aí se levanta um exército, se levanta homens de guerra, se faz estratégia, se arma tantas coisas para poder combater o inimigo, mas diante da fome, diante da necessidade, diante da doença, diante da enfermidade, o que nós vamos buscar? Que estratégia nós temos para buscar? Joel, como diz, não sabemos propriamente o tempo, mas se diz o rei era Joás, ainda um menino, não havia propriamente a sua identidade como rei, era rei, mas ainda era menino. Quem governava era o sacerdote Joiada é que dava as ordens, era o que governava Judá nessa época, porque Joás ainda era menino, mas era rei. E devido à sua família, a família de Joás, uma descendência a qual ele veio de homens e mulheres idólatras, a qual implementou algumas coisas que não agradavam a Deus. Isso foi dificultando a bênção de Deus de chegar àquele povo, àquela nação. Isso cada dia mais eles iam passando por dificuldade, e a nação de Israel, a nação propriamente de Judá, aonde estava ali o profeta Joel, ela veio a perecer, e já não tinha mais o que fazer. Diante daquela situação, o que poderia ser feito? Qual estratégia eles iam usar? Isso nós vemos que isso é consequência daquele povo que foi se afastando de Deus, dia após dia foi se afastando de Deus e deixando Deus de lado. E aquilo que era para Deus, o povo foi tirando e ficando distante de Deus. Quantas vezes nós no dia a dia, querendo fazer a nossa vida, servindo a nós mesmos, ao mundo, as nossas cobiças, nós vamos deixando e se afastando de Deus, e aquilo que é de Deus, nós deixamos de entregar. Era o que estava acontecendo nesse povo nessa época. Eles já não tinham mais tempo para Deus. Ora, se sobrar tempo, eu entrego para Deus
eu vou cultuar a Deus, eu estarei louvando a Deus. E isso foi deixando. Aquilo que era de Deus, eles pensavam que poderia se adquirir, tomar conta daquilo que é de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a honra, a glória, a adoração somente pertence a Deus. Deus não se deixa se escarnecer. Aquilo que pertence a Ele, nós temos que entregar a Ele. E aquele povo já não entregava mais o seu culto, a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, quem sabe o seu trabalho. Ele já não se dedicava ao seu trabalho na obra do Senhor, porque estava cuidando de tantos afazeres e esqueceu que existe um Deus, a qual Ele está buscando de nós a nossa adoração, buscando aquilo que é dele, o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de louvor, dedicação à sua palavra, as coisas a qual concerne a obra do Senhor. E esse povo foi esquecendo, e assim Judá foi abatido por uma seca, e a seca veio a diminuir a quantidade. Nós sabemos que eles eram um povo que dependia da agricultura, da pecuária, isso dependia do verde, e o verde depende da chuva, a chuva seródia, depende que haja água para que a plantação surja e assim possa alimentar os animais, e também possa haver colheitas. E já não havia o vinho para dar alegria para o povo, não havia mantimento nos celeiros, e o povo se entristecia, e o povo achando que se eles trabalhassem mais, eles fizessem mais, isso ia consertar. E eles, em meio à seca, eles não lembraram que quem manda a chuva é Deus, quem é o dono da vida é Deus, quem controla é Deus. Quantas vezes eu e você nós esquecemos que Deus controla todos e tudo, e achamos que Deus não precisa. Se sobrar algo nós damos para Deus. Se tiver tempo eu vou na casa do Senhor, se tiver tempo eu vou louvar o Senhor. Nós esquecemos que é Ele que nos deu a vida, Ele que controla todos e tudo, tudo depende e está em suas mãos. Mas aquele povo não entendia. Eles pensavam, eu tenho que buscar alimento, eu tenho que plantar mais, eu tenho que buscar água para regar as plantas, eu tenho que buscar água para o meu gado, eu tenho que buscar isso, buscar aquilo. Não que seja errado trabalhar, é justo você trabalhar, é muito bom você trabalhar, mas não esqueça que você tem que ter tempo para Deus também. Dedique horas, dedique o seu dízimo do seu tempo para Deus, dedique algo para Deus, porque Deus precisa da nossa adoração, Deus precisa de você estar se dedicando a Ele. E esse povo esqueceu, e assim veio essa seca, e eles, quem sabe, queriam culpar a Deus. Às vezes eu e vocês estamos passando por dificuldade, nós achamos que Deus, que não está nos vendo. Pelo contrário, Deus está me procurando e procurando você, mas para que eu adore e o agradeça por tudo quanto você tem passado, por tudo quanto você tem estado. É Deus quem tem suprido. Deus me deu veste nesse dia, me deu alimento, me deu um abrigo, e eu louvo a Ele por tudo isso. E você também, no conforto do seu lar, você tem um lar, você tem um abrigo, você tem alimento, você tem suas vestes. Agradeça a Deus, não murmure, não diga que Deus não está te ouvindo, porque Deus ainda controla todos e tudo. E esse povo passando por essa seca, em vez de buscar a Deus em momentos difíceis, essa é a principal receita. Em momentos difíceis, busque mais a Deus. Não esqueça que quem pode te abençoar é Deus. Só Ele pode te abençoar. É só Ele que pode te livrar de todo mal. E esse povo não buscou a Deus, e ficou longe, distanciado de Deus. E daí nós vemos o profeta aqui mencionando, no capítulo 1, no verso 4, nós vemos mais ainda, ele mencionando a respeito daquilo que Deus iria mandar para o povo. E Deus manda os gafanhotos, como assim é mencionado na Bíblia. Alguns falam que vários tipos de gafanhoto, mas eu quero dizer aqui que é o gafanhoto, ele existe várias fases na sua vida. E assim o profeta vai falando das fases. Já não chega a seca,
já estava seco, já não se produzia, já não tinha um pasto verdejante como deveria ter, mas existia algumas árvores, algumas frutas que ainda resistiam àquela seca. Porém, eles esquecendo de Deus, não cultuando mais a Deus, Deus lança os gafanhotos. E a Bíblia nos fala que lança em 4 partes. O primeiro é o cortador. E eu quero dizer que o gafanhoto, ele é quase igual à borboleta. Ele, quando nasce, ele é uma lagarta. É uma lagarta que não tem perna, propriamente não anda, ela se rasteja. Então elas vai principalmente nas folhas e no fruto. E essa é a primeira praga. No verso 4 do capítulo 1, ele diz que o que sobrou da seca, o cortador veio e comeu. E o cortador principalmente, ele se aloja nas frutas e algumas folhas, principalmente as folhas novas, mais bonitas. E aquele fruto a qual servia de alimento, foi sendo destruído através do cortador. Quantas vezes nós, com os nossos querer, com as nossas vontades, nós vemos destruindo o fruto do Espírito Santo que habita em nós. Quantos crentes que já não tem mais o fruto do Espírito, já não tem a mansidão, já não tem domínio próprio. Por quê? Porque o cortador veio e tirou o seu domínio, tirou a sua paz, tirou o amor, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a paz e principalmente o amor. Isso tudo o cortador veio destruir na nação de Israel. Isso veio uma destruição, e nós vemos que isso trouxe aflição para o povo. Nós vemos recentemente o povo gemendo pela malária. A malária veio e dizimou muitas pessoas, mas a malária era situada em regiões, não é todo lugar, mas algumas regiões dava malária, se podia se evitar, se podia sair fora. E nós vemos que isso tudo é o prenúncio da mão do Senhor. E nós vemos que esse inimigo não foi mandado pelos filisteus, pelos seus vizinhos, mas é o juízo de Deus para que o povo acordasse e olhasse e lembrasse que existe um Deus. E o povo mesmo assim, depois do cortador, ele não lembrou de Deus. E aí vem o segundo gafanhoto, que é o migrador. O gafanhoto, quando ele nasce, ele é uma larva. Quando ele vai crescendo, ele não se torna como uma borboleta, ele não tem o casulo e não tem metamorfose. Ele vai se transformando em um gafanhoto, propriamente parecido com um grilo, e começa a ter perna. E essas pequenas pernas, ainda pequenas, ela começa a saltar. E aí se torna um migrador. Aquilo que ele destruía numa planta, ele passa a destruir outra planta. Isso vai acarretando mais e mais prejuízo para a nação. Quantas vezes pessoas que se deixam se levar pelo cortador, e aquele pecado vai tomando conta da pessoa, tomando conta, até que ela acostuma com o pecado, e esse pecado começa a ser transmitido para outra pessoa, se torna um migrador. O pecado que estava em uma pessoa passa para outra pessoa e parece que é normal. E nós vamos acostumando com aquilo que é errado, nós vamos acostumando com o pecado do irmão, e nós achamos porque o irmão fez, nós podemos fazer também. E nós vemos que isso vai transmitindo, e esse migrador vai migrando de planta em planta. E muitas vezes o pecado vai de pessoas a pessoas passando. E isso não agradava a Deus. Veja o que sobrou da seca, o cortador pegou. Mas havia uma sobra. Aí o migrador pegou a sobra do cortador. E aí foi destruindo, porque ele já tinha perna, ele podia pular. Um gafanhoto pula mais ou menos 1 metro, podendo chegar até um pouquinho a mais. Mas assim ele atingia outras plantações durante o dia, ele ia comendo. Quantas pragas, quantas coisas vêm passando de pessoas a pessoas.
Não há muito tempo nós vemos, os irmãos da minha idade, um pouquinho mais velhos, lembram da AIDS, quando surgiu a AIDS, que se passava de uma pessoa a pessoa, e houve um pânico, e houve um alvoroço, e quantos correndo dessa doença mortal. Isso veio afligindo o povo, e Deus permite certas coisas para que nós possamos lembrar que Deus ainda está no controle de todos e de tudo. E eu quero dizer para você quantas vezes nós temos levado a palavra do Senhor, falado, eu e você, para pessoas, temos feito evangelismo, temos anunciado a palavra de Deus, temos feito cultos com os jovens, temos feito trabalhos evangelísticos com as crianças aqui na igreja, e quantos que rejeitam a palavra do Senhor. E muitas vezes Deus tem que agir de outra maneira, não porque nós não temos orado, não porque nós não temos jejuado e consagrado para levar a palavra, mas muitas vezes a pessoa não quer aceitar. Os irmãos que têm experiência em hospital podem afirmar isso comigo. Não existe melhor lugar para pregar, para anunciar a palavra de Deus, que no hospital. Ali nós vemos pessoas contritas, porque necessitam de algo, necessitam de uma intervenção divina, necessitam de uma bênção. Recentemente eu estive no hospital, e estive pousando de acompanhante no hospital, e todos que nós íamos falar, que eu falava de Deus, recebia com amor, com carinho. Eles eram gentil, agradeciam por ter falado a palavra de Deus. Por quê? Porque estão enfermos, estão necessitados. Veja onde vai o preparamento do ser humano. Não era muito melhor ouvir a palavra de Deus com saúde, mas teve que adoecer para escutar a palavra do Senhor. Teve que estar no hospital, dependendo de médicos, dependendo de remédio, para que assim possa escutar a palavra do Senhor. Não era bom se escutasse com saúde, que se pudesse ele mesmo buscar a palavra do Senhor? Mas muitos não querem, e muitos perecem, porque não escutam a palavra do Senhor. E aí nós vemos que mesmo assim, depois de passar a seca, o cortador, o migrador, vem a terceiro, o devorador. O devorador é a outra fase do gafanhoto. Primeiro ele é uma larva, depois ele tem as suas pernas, já pode dar seus saltos, mas quando ele se torna o devorador, ele tem asas. Aí a distância não é metros, mas ele pode andar por vários e vários metros, chegando a 100 metros. Ele pode atingir um quarteirão, ele já tem asa. E aí a destruição é maior, porque ele também é maior. E aí ele começa a destruir várias plantações, árvores mais altas, frutas que seriam impossíveis para as outras fases. Agora ele começa a destruir. E isso vai passando, porque muitas vezes nós na igreja, quando nós chegamos a um certo tempo ou uma atitude, nós achamos que nós sabemos tudo e podemos fazer o que nós queremos, porque nós temos anos de crente, porque nós somos isso e somos aquilo. Esquecemos que Deus é o mesmo. Se Ele não mudou, eu não posso mudar. O que eu tenho é que melhorar. Mas às vezes eu quero servir da maneira que eu quero, da maneira que eu proponho a servir ao Senhor. E nós achamos e vamos passando, e quem sabe passamos de uma igreja para outra igreja, porque aqui eu não faço, eu faço lá, lá eu posso. E isso vai transformando o povo e mudando, e mudando, e mudando. E o povo não enxergava que Deus estava esperando uma reconciliação daquele povo. Deus estava esperando que aquele povo se voltasse a Ele. E nós vemos, ainda nos dias de hoje, a dengue assolando o povo, matando. O que um mosquitinho pode transmitir, até nós combatemos, nós prevenimos contra a dengue, mas quantos na igreja, quantos amigos nossos foram cometidos de dengue, e quantos que estão perecendo por essa dengue. Isso é prenúncio a qual Deus nos está avisando, que Ele está esperando um renovo nosso. E além de passar tudo isso, já passou a seca, já passou o cortador, o migrador, o devorador. Aí vem o quarto ainda, o destruidor.
Essa é a fase a qual o gafanhoto fica adulto. Ele fica bem maior, o seu voo pode ser de quilômetros, o seu tamanho é grande e ele começa a se organizar. Ele se torna um exército e assim ele pode avassalar grandes plantações, grandes pastos, grandes pomares, árvores. Ele pode destruir tudo, porque ele consegue comer muito mais que nas outras fases. Um só gafanhoto consegue destruir uma planta, uma árvore, um fruto, e ele se junta, se torna exército. Eu tive a oportunidade, certa vez eu viajando, Mato Grosso, chegando perto de Rondônia, estava à tarde, e eu vi uma nuvem escura, à minha frente, estava sozinho, e eu fui se aproximando, quando eu cheguei perto, naquela época eu não tinha carro de ar-condicionado, nem de vidro elétrico, tive que parar correndo, fechar os vidros, porque uma nuvem de gafanhoto tomou conta do asfalto. Eles iam atravessando de uma plantação para outra plantação, e aonde passava devastava tudo, só ficavam os talinhos das plantações do soja, que ali estava plantado, e se escurece, se não se consegue enxergar nada. É milhões e até bilhões de gafanhotos na sua fase adulta, ele destrói tudo o que existe pela frente. E assim aconteceu, que veio essa nuvem de gafanhoto, que acabou com o restinho que tinha em Israel, acabou com tudo o que tinha, e eles não poderiam fazer nada. E hoje nós vemos aí essa doença, esse Covid-19, a qual nós temos que se trancar em casa, ficar escondido, se guardar de tantas coisas a qual nós podemos ser acometidos. E isso tudo a qual Deus mandou para Israel não era castigo, não era que Deus não gostava, pelo contrário, isso é o juízo de Deus para que Israel fosse enxergar Ele que é soberano. Deus poderia ter permitido uma outra nação guerrear contra Israel, contra Judá, mas não, Deus usou a natureza para que o povo pudesse reconhecer que Ele é quem controla todos e tudo. E aí ele levanta o profeta Joel, e diz para o povo: vocês têm que buscar a Deus, é somente Deus que pode nos livrar, é somente Deus que pode livrar você dessa enfermidade, é somente Deus que pode livrar você da fome, da perca, dos problemas familiares. É somente Deus quem nos livra, é Deus quem nos abençoa. Era costume naquela época, quando o povo chegava perante Deus, a levar o seu sacrifício, a buscar a Deus, ele rasgar as suas vestes e se prostrar diante de Deus. E o profeta vem dizer: eu não quero somente que rasgue as suas vestes, eu quero que rasgue o coração, eu quero que haja um coração contrito, um coração dedicado a mim, a minha adoração, ao meu serviço, às coisas do reino de Deus. É isso que Deus está buscando de mim e de você. É por isso que nós estamos passando por essas dificuldades, esse tempo a qual o profeta Joel está vivendo. Joel, é o tempo de hoje, a qual nós não podemos combater. Como você vai combater esse vírus? Como você vai lutar? Que arma você vai poder? Só nós temos que nos esconder, nos afugentar. Eu quero dizer para você que está na sua casa, mesmo aí dentro da sua casa, você pode louvar a Deus. É Ele quem vai te livrar dessa pestilência, é Ele quem vai te livrar dessa enfermidade, é Ele que vai trazer a chuva, é Ele que vai trazer a prosperidade, a bênção para a sua casa, para o seu lar. Deus não queria uma aparência, Ele queria um coração contrito, voltado a Ele. Rasgue o seu coração e venha, mude os seus caminhos, ore e jejue, que eu vou virar esse cativeiro e mudar esse cativeiro. Não é difícil ser abençoado, não é difícil escutar a voz do Senhor. Nós vemos que Jonas, quando ele sai e recusa a ir a Nínive, mas depois ele tem que voltar, Deus manda, ele vai e obedece e volta a Nínive. Com 3 dias ele pregando, houve uma conversão da cidade, e Deus mudou a sentença, e Deus mudou e abençoou aquela cidade, e livrou toda aquela cidade da morte. Por quê? Porque Deus é o dono da vida, é Deus que possui a minha vida, é Deus que possui a sua vida. Não se preocupe, minha irmã, meu irmão. Existem muitos problemas no nosso mundo, no nosso meio. Existe a seca, existem vários tipos de gafanhoto.
Existem inúmeros problemas familiares, existem problemas financeiros, problemas conjugais, problemas matrimoniais, existem tantas coisas, mas eu quero dizer que isso nada é problema. O grande problema é o povo ficar sem Deus. A única coisa que o povo não tinha era Deus naquela época, que se ele buscasse a Deus, as demais coisas todas vos seriam acrescentadas, e Deus não mudou ainda. No dia de hoje ele me diz: busque a mim e eu te abençoarei e te livrarei de todo mal, de tudo aquilo que está afligindo a tua vida. Não importa se existem vários tipos e várias fases de gafanhoto, de pestilência, de peste, de doenças, não importa nada disso. O importante é você ter Deus no seu coração, o importante é você se dedicar a Deus, que Deus vai te abençoar no nome de Jesus. E essa palavra é uma palavra de hoje, uma palavra de agora, para mim e para a sua vida. O que nós temos que fazer? A nossa igreja, na direção do Espírito Santo, dedicou esse mês ao jejum e oração. Foi assim que o profeta falou: rasgue o seu coração, jejue e ore, todos vocês, e busque a Deus. E aí a leitura que nós fizemos, e Deus restituirá tudo aquilo que era para nós. Deus vai nos abençoar. Ore, busque e entregue ao Senhor, que Ele fará restituir tudo aquilo a qual você perdeu. Deus vai te abençoar. E eu quero orar com você nesta hora, para que Deus alegre o seu coração. E se tem algo que você precisa se preocupar, é só quanto à sua vida, só quanto à sua situação com Deus. Não se preocupe com o vírus, não se preocupe com a dengue, não se preocupe com a AIDS, não se preocupe com a malária, não se preocupe com o devorador, o migrador ou destruidor. Não se preocupe com nada disso. Se preocupe em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Somente isso vai fazer com que você recupere tudo aquilo que você perdeu. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós estaremos orando, em seguida a Maísa estará louvando ao Senhor com mais um hino. A Érica e sua família pede oração. Também o João e Wanderson e família. O Aparecido e família. A irmã pede para a sua mãe Juliana. E também tem mais um pedido de oração aqui pela família da Anitta, Nícia. A Nícia pede oração. A irmã Rose, mãe da Júlia, é isso, a irmã Rose, mãe da Júlia também. Nós estaremos orando. Também quero orar pela minha esposa, Indiamara, que Deus abençoe a sua saúde. Vamos orar. E não se preocupe, meu irmão, eu tenho meu coração alegre, contente, porque eu estou na mão do Senhor. Um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor, e nessa noite eu faço menção que ainda está na mão do Senhor a minha vida. E se você está na mão do Senhor, louve a Ele, adore, jejue e ore, e Deus vai conceder tudo aquilo que é para você, vai restituir em nome de Jesus. Oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio nessa palavra que é viva, eficaz e poderosa, Senhor Jesus, e eu creio que o Senhor tem bênção para o teu povo, Senhor. Creio que o Senhor não esqueceu, Senhor Jesus, de cada um, Senhor, desses mencionados, desses que estão aqui, Senhor, os que estão em sua casa, em seu lar, esses que nos ouvem, Senhor Jesus, através, Senhor Jesus, desse culto online, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, dando um conforto, tranquilidade para eles, Senhor. E se houver alguma enfermidade, Senhor, algum mal, nós repreendemos em nome de Jesus, na autoridade como ministro do teu santo evangelho. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo a doença, eu repreendo a miséria, eu repreendo tudo aquilo que não provém de ti, e eu abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, trazendo paz, trazendo alegria, e que os frutos do Espírito possam permanecer nessa vida, e elas possam alegrar, regozijar na tua presença, sabendo que o Senhor está no controle de todos e tudo, Senhor. Dá a paz, Senhor
Senhor, para essa pessoa, Senhor. Coloca, Senhor, essa paz que eu estou sentindo no meu coração, que elas possam ser, Senhor, divididas, Senhor, entre essas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa dar essa paz que eu sinto, essa alegria de servir a Ti, essa alegria de estar na Tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Eu clamo, Senhor, e peço, em nome de Jesus, a Tua igreja ora, a Tua igreja jejua, a Tua igreja busca a Ti, Senhor. Nós não esquecemos de Ti, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção e já abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A irmã Maísa estará louvando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse é o tempo de nós vivermos o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que são de ânimo dobre. Afligi-vos, lamentai-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Clame por Ele nesta noite. Aleluia, Jesus. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto, os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído nas horas do mal, Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aí, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, você pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu, Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz de impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Aleluia. A Ti, Senhor, nós clamamos nessa noite a Tua intervenção, meu Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Aleluia. Eu não conheço você, nem sei tua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. E se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo,
não ver nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aí, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto, Ele atende, basta acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar e Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, basta acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Oh, 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 oh. Só Jesus pra te ajudar. Oh, 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 oh. Só Jesus pra te ajudar. Aleluia, toda honra e toda glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em fé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor,
que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e faz. Nos se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e faz. O som se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. E luta por você. E luta por você. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram aí conectadinho pelo site da nossa AD Olímpico. Queremos dizer a você muito obrigado, que Deus vos abençoe e que você possa ter uma excelente semana, uma semana de bênção de Deus. Com certeza nessa semana Deus vai dar a resposta que você tanto precisa, que você tanto almeja. Então queremos agradecer a todos que esteve conosco, os irmãos no seu lar, na sua casa, adorando a Deus, os irmãos aqui na igreja, o pastor Flávio, o irmão Lucas, diácono irmão João, a Maísa, a Andressa e o Paulo, que estão aí no comando dessa transmissão. Todos os dias que nós estamos aqui fazendo nosso culto, está o Paulo e a Andressa no comando, e cada dia está fazendo o melhor. Glória a Deus. Então, os irmãos, fiquem ligadinhos que logo mais estaremos dando aí os recados do nosso novo culto no próximo dia. Não sabemos, mas a gente estará anunciando aí nas redes sociais. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a estender a sua mão. Iremos abençoá-los a cada um e desejando mais uma vez que o Senhor possa abençoar a noite de hoje e a semana que começou hoje, que você possa ser abençoado. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado e Deus vos abençoe.